Olá, que bom estar aqui com vocês, minhas irmãs, meus irmãos. É maravilhoso, é maravilhoso. Estamos aqui, fiz a live, mas não deu certo aqui, vou gravar de novo. Não tem importância, né, irmão? A satisfação de estar com os irmãos é muito grande, então é isso que me importa. Então estamos aqui. Chegou o mês de junho, que bom, para mim é muito importante. Eu adoro o mês de junho, sabe? Eu adoro as fogueiras, as danças, as roupas, né? As comidas típicas, que delícia, irmãos. Eu adoro festa junina. Quermesse, né? Eu gosto. Então vamos estar falando tudo isso. De onde veio tudo isso? Então eu sou o Valderley é um numerólogo, psicanalista, adoro a psicanálise, estudo a psicanálise até hoje e quem me introduziu na psicanálise foi a amada e querida irmã Jônia. A Jônia, um beijo para você. Um beijo por Alexandre, seu filho, meu psicanalista, né? E a sua filha também. Um beijo aí para a escola. Então, eu fiz psicologia na década de 90. Era de manhã. E à noite eu estudava psicanálise lá no centro de São Paulo. Uma em Guarulhos e outra no centro. E ali eu conheci Freud. Na faculdade, não dá para pegar. É tudo pouquinho. Aí eu fui estudei 5 anos só de psicanálise e estudo até hoje. Até hoje. As graduações, as pós-graduações, até hoje ainda estou estudando. Eu não vou deixar de estudar não, mesmo que tem gente que não goste, mas eu não vou parar, né? Tá em mim, né? Tá intrínseco, né? É fundamental para mim. Aí fiz letras, fiz teosofia, teologia, e vamos ficar por aqui, né? Filosofia, que é o embasamento da nossa numerologia aqui, gente, que é o que é importante. A nossa numerologia junto com a psicanálise, junto com a filosofia, com a teologia e com a teosofia. Então, junho, não vou esquecer, eu já estava esquecendo. Gente, o nosso contrato de alma. Quem quiser fazer o seu mapa numerológico, que é o seu contrato de alma, é só ligar no número 11 9 7166 1040. Liga lá, aí vocês vão falar comigo, nós vamos pegar as informações e vamos estar fazendo o seu contrato de alma. É muito, 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 muito importante. Quem tem 6, o 2, o 9, os números pares, né? Não que o número 2 não seja o 1 e o 2 não seja a base dos outros, mas eles ficam mais fortes, mais determinantes, mais intrínsecos. Não, os números não são determinantes. Ainda bem que veio essa palavra em a numerologia. Os números não determinam que você vai ser isso, que vai acontecer isso. Não. Eles sugerem uma reflexão sobre essa frequência do número 6, mas estudar nossa história de vida é tão gratificante, é tão glorioso estudar a nossa história de vida. Eu estou fazendo isso agora, estou indo a fundo na minha história de vida. Então é assim, é como tem um tesouro, você vai cavando, né? Cavando. A numerologia faz isso, ela vai cavando, acha lá aquela pedra primeira, preciosíssima, aí pega o pincelzinho, né, como os nossos irmãos arqueólogos, e limpa, e vai estudando, vai ficando claro a nossa
nossa história de vida, nossos pais, irmãos, o meio em que nós fomos criados, os padrões. O número 6 é o dono da cura. Vou estar fazendo uma live, né, sobre o 6 com a cura e o 2 segurando. O número 2, o feminino inconsciente. O nosso feminino está doente, ele está inconsciente. A bela adormecida. Então, o 2, o feminino, a criança interior, prende, segura a sua cura, segura a doença, Val. Não é verdade, Val? Segura a doença, segura a dor. Enquanto nós não formos lá pegar essa criança no colo, como ontem foi falado para mim, né? Foi falado assim, põe o seu fígado no colo, conversa com ele. Então, mas essa pessoa que falou, ela precisa entender uma coisa. Ela falou também assim para mim: deixa para trás o que já acabou, já passou, já passou. Não passou, minhas irmãs, não passou, Valéria, não passou, Henrique, não passou, Cláudio, não passou, Flora, não passou, Leila, não, Paula, não passou. O que ficou determinado, escrito, talhado na nossa infância, como Freud diz, até os 6, 7 anos. Freud diz até os 3, a filha dele, a Ana Freud, vai dizer, e a Melanie Klein, até os 7 anos, a formação da nossa personalidade. Ficou ali talhado. Vamos esquecer. Esquece o que aconteceu com você nos 7 anos. Esquece aquele trauma grande com a sua mãe lá. Esquece, Paulo. Deixa pra lá, passou, já passou. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos tomar banho, vamos pra frente. Olha o que Freud diz, e você estudou Freud, né, minha irmã? Para irmos para frente, temos que voltar para trás, arrumar. O que é arrumar? É tornar consciente aquilo. É compreender aquilo. É explicar para a criança, Val, o que aconteceu lá nos seus 7 anos, aquela tentativa de morte, aquilo foi assim, aconteceu por causa disso, aquela pessoa, sua mãe, ela tinha, foi você que escolheu. A rejeição que você sofreu, não hoje mais, mas a rejeição que a criança sofre do 0 aos 7, 8 anos, é muito peso. O número 2, o feminino, segura. E começa a trazer pessoas que te rejeitam. A ferida do pai, como Carl Jung diz maravilhosamente, Jung fala sobre a ferida do pai, as sombras, segura. É o feminino, a bela adormecida. Tá lá. O que é a doença que a gente fala, que eu falo tanto que o feminino está doente? Está adormecido. Não está consciente. E o 2 está lá, a criança, segura, prende. Prende a doença e prende a cura. E prende a dor. Prende a cura. Prende a doença, prende a cura e prende a dor. Não é brincadeira, irmãos amados, vamos descobrir, vamos cavar, vamos lá limpar. Por quê? Não fica preso lá. Deixa para trás, já passou, já acabou. Eles ficam 24 horas mandando para a consciência, para o ego, sintomas, doenças, confusões, brigas, desentendimentos, gordura, a busca da mãe, a busca da mamãe, fica gordo, né? Diabetes, fígado, ossos, ombro, cabeça, os neurônios,
o nosso cérebro, o nosso intestino, garganta, né? Quanta dor de garganta, né? Tudo fica ali comprometido, sintomas físicos. Por quê? Porque lá não foi explicado para aquele criança, para o Walderley pequenininho, para a Valéria pequenininha, para o Henrique pequenininho, para o Cláudio, para a Leila, para a Paula pequenininha. Se não voltar para trás, os sintomas vão aparecer no físico, vai aparecer no físico. E a árvore, quando fica com aquele galho muito grande, incomoda, tem que cortar, tem que podar. Mas se não for explicado, vai continuar com os sintomas. Eu não gosto de dor. Você gosta, irmão? Nossa, e aí eu fico me perguntando assim, por que conosco nós somos tão negligentes? Deixa pra lá, esquece. Não é que a gente vai lembrar, mas não está esquecido. Esquece, põe a pedra do sepulcro de Jesus em cima. Esquece isso, deixa pra lá, foi quando você tinha 6 anos, esquece. Não existe essa palavra esquece no feminino e no número 6. Não tem essa palavra esquece. Não existe essa palavra esquece. É presente, está ali, manifestando no corpo físico 24 horas, nas decisões, na atração de pessoas para o seu convívio, no companheiro que trata você como seu pai te tratava, como a sua mãe te tratava, engasguei, né? Como éramos tratados, como nós, as pessoas que nos atraímos são os nossos espelhos e eles vão nos tratar como o papai trator e como a mamãe tratou. E Jung fala perfeitamente isso, a ferida do pai, a ferida da mãe, a criança ferida, as sombras. Dá uma olhadinha lá em Jung. Bom, vamos lá, né? Falei tudo isso, é só ligar para 971661040, o prefixo 11, e nós vamos estar estudando o seu mapa, o seu contrato de alma, a escolha do pai, a escolha da mãe, a escolha das pessoas próximas, as sombras, a ferida do pai, a ferida da mãe. Junho! A palavra junho vem de Juno. A palavra junho, ela vem do latim, do grego, né? E ela significa Lúnius, em grego, né? Em latim. Lúnius, que é junho, passando para o português, dá junho. Então é assim. A Juno, que é Juno, né? Uma deusa grega, né? Lembram da mitologia grega? Juno vem da mitologia grega, lá dos gregos, era uma deusa, e essa deusa, ela era cultuada, né? Como nós fazemos hoje nas fogueiras, mas vamos falar dessa tradição, tá? Então Juno era homenageada com uma fogueira muito grande, com danças ali. As danças eram para afastar os espíritos maus, né? A fogueira, o fogo tem essa função, né, gente? O fogo tem essa função, no positivo. Então, a deusa Juno era a protetora do casamento. O número 6 é o número do casamento, do lar, da família, mesa, lar, comida, todo mundo na mesa. O número 6 tem essa característica de querer que todo mundo esteja bem feliz. O número 6, ele esquece, né, dele próprio e passa
se dedicar, se sacrificar. Ele e o 9, os dois. O 1, o 2 e o 9 são assim. Querem ver as pessoas bem. O 2 unido no grupo, no eu e você, desculpa. O 2 no eu, mas você na dupla. O 2 é eu e você. O 6 é no grupo, na família. O 6 é na escola, na família, no lar, no trabalho. Ele vai querer amparar, que nem as galinhas, com as asas, com todo mundo, igual a galinha. Daqui a pouco nós vamos falar do lado negativo. O 6 ele é intrometido, o 6... O 9 faz isso com todos, universalmente. O número 9 é universal. Ele não pode se apegar. Então, a palavra apego serve para o 9. O 9 tem apego? Tem. O 6 tem apego? O 2 tem apego? Mais ainda. E pior que é a dependência também, né? Então, eles têm essa palavra apego, eles são muito apegados. Escureceu, né? Que mais que nós podemos estar falando? Então, mulher, casamento, família é o 6. É o número 6. Então, o 6 é muito ligado ao equilíbrio e à harmonia. Por isso é considerado um número perfeito. Daqui a pouco nós vamos estar falando que ele é o dono da cura, viu? O número 6 é o dono da cura. Ele e o 2... explicar. Eu vou fazer uma live só sobre o número 6 na cura. Mas hoje já vou dar umas pinceladas, viu, gente? Então, os números são muito importantes. Os números não são deterministas. Ele veio com 1, ele é assim. Ele vai ter as características, vai ter a frequência. Os números são frequências vibratórias. E ele sugestiona para você. Reflete sobre isso. Eu não posso dizer que quem tem o número 6 mas desenvolve pela frequência apegos, posses, metido, intrometido, uma conta de tudo, da vida dos outros, controlador. Existe essa frequência no 2, no 6 e no 9. Eles são assim, trazem essa frequência. São muito parecidos. Só distingo nessa parte que eu falei. O 2 na dualidade, no eu e no outro. O 6 na família, no grupo onde está, com as pessoas. E principalmente com a família. Se esse 6 ele veio uma determinada parte do seu mapa chamado de karma afetivo, de karma, ou seja, de dificuldade maior de DM, ele vai trazer uma frequência de desarmonização, de desequilíbrio. Significa que aquela pessoa desequilibrou essa família que essa pessoa está hoje. O número 6 não é o número do equilíbrio, não é o número da harmonização, não é o número do bem-estar, da compaixão, da alegria, do prazer, de estar tudo bem. Você, se tiver no seu DM, com essa família que está hoje nessa encarnação, na outra lá atrás você desequilibrou toda essa família, desarmonizou. Não vamos dizer que pegou um revólver, uma arma e saiu matando todo mundo, mas desequilibrou, tirou a paz, tirou o sossego. Possivelmente, como 6 é número do amor, do afeto, por amor, por afeto. A família não queria, você quis, desarmonizou mesmo. Então aí hoje fica muito ligado nessa família hoje. Aí se alguém perceber isso lá, tiver 2 ou 6 que praticamente tem todo o contrato de alma, o que essas pessoas fazem? Pega no pé desse 6. Pega, rejeita, muita rejeição na família, Henrique. Muita rejeição. Por quê? Por causa deste 6 que veio no DM.
na dificuldade maior. A dificuldade maior são aspectos que ficam inconscientes. A pessoa já sabe, já conhece aquilo, aquela situação, mas ela fica aqui no feminino, o feminino que nós vamos estar falando hoje, segurando esses aspectos que estão no DM. O DM é isso, é o feminino segurando, e o 6 também segurando a dor, a cura. Que mais? A doença e a cura. Segura, prende. Então, o que tiver no seu DM está inconsciente. A sua tarefa e a minha é despertar. O meu é 2, eu tenho que despertar esse 2. E o 2 é dono da rejeição. Quem traz 2 foi muito rejeitado. Ah, tem o 6. Foi também. Nós vamos estar falando daqui um pouco sobre essas coisas do 6. E a pessoa que no DM, ela não quer mexer no DM porque dói. Dói trazer consciência, trazer isso para a tona. Mas se você não pagar o pedágio, como é que vai passar? O carro vai para frente. O DM é o pedágio. É o karma. É o que você deve. É o que eu devo. Ah, eu não quero mexer nisso. Nem fale. Eu conheço muita gente bem próxima de mim que elas não querem nem mexer nos DM dela. DM, CD, despertam a MO. A sua alma, a nossa alma. Bom, que mais, gente? Os números não são deterministas, como nós falamos. Ah, você tem 6, vai isso. Vai acontecer isso. Ah, o seu 6 traz isso. Os números são frequências vibracionais. Tá? Então, os números são o que? Arquétipos. Sabe o que é arquétipo? Um símbolo. Arquétipo é um símbolo. Está lá, com frequência, pulsando. Agora, quem decide é eu e você. Quem decide somos nós. Ah, eu não quero mexer no meu DM6. Vai ficar pulsando. Jogando sintomas físicos. DM é para ser despertado, está inconsciente. Todos os aspectos que eu vou falar no 6 hoje, se tiver no DM, está tudo lá. Precisa trazer aquilo para despertar. Despertar o amor. O 6 é o dono do amor. Está no DM, precisa despertar o amor, o afeto, o carinho, o afago, o abraço, o beijo. É isso que você está fugindo dele, se estiver no DM. Não quero, fui muito machucado. Vamos estar falando daqui um pouco nas feridas. Jung nos fala da ferida do pai e da ferida da mãe, da ferida da criança. Carl Jung, muito abençoado. Ele fala muito das sombras e das feridas. Estou estudando muito Carl Jung. Então, os números são arquétipos cósmicos das fases de evolução dentro da anatomia genética e da psicossomática. Os números são isso. Ah, eu não acredito. Numerologia não é mágica, não é tarô, embora o tarô é o número, são também arquétipos do inconsciente. Se estiver na mão de pessoas que saibam lidar com esses instrumentos, são instrumentos. Depende da mão que estiver, meus irmãos. Se o numerólogo for querer prender você através do número do medo, ele é uma ferramenta. E o tarô são ferramentas poderosíssimas para fazer o mal também. Para fazer o mal. Porque prender uma pessoa dizendo que ela vai ser isso. Você tem renascimento. Renascimento. Explica o que é renascimento. Eu tive 2. Explica direito o que é renascimento. Depende da pessoa usar as ferramentas.
ahn, psicossomáticas e da neurociência, como eu expliquei para vocês, né, gente? Agora vamos entrar um pouquinho das festas juninas, que eu adoro. Festas juninas, qual é a origem? A origem está lá nos romanos, a origem está lá na Grécia. Eles cultuavam essa deusa Juno, fazendo fogueiras, dançando, né? Quando fala dos exageros, tudo tem um sentido. Eu não vou falar dessa parte sexual, não, tá? Vamos deixá-la mais para outra frente. Então, vamos falar dessa parte mais gostosa, mais bonita. Que mais? As coisas gostosas, pipoca, pamonha, ai, bolo de milho. Ai, gente, tudo abençoado, que eu adoro. Ai, o céu. Ah, sim. Então, o que aconteceu? Eles cultuavam esses deuses da mitologia, né, gente? A Juno, que transformou em junho. E ainda não haviam o cristianismo, o Cristo, né? Cristo não, Yeshua. Cristo, gente, é um título. O Cristo morreu na cruz? Nunca, de forma nenhuma. É um título. Um título não pode morrer. Né? O título não pode morrer. Então nunca vai falar que Cristo foi crucificado. Não. Quem foi crucificado foi Yeshua. Yeshua, né? Conhecido como Jesus, né? Olha, eu já falei isso na outra aula, mas eu vou tornar a falar. Para aqueles que têm lá os crucifixos, né? Vai lá na igreja, tem lá aquele crucifixo, tem aquela cruz. Não está escrito INRI lá em cima? INRI, INRI. O que significa aquilo? Se é Jesus, está lá no lugar deles. Olha o absurdo, está lá na frente de todo mundo o I. Então, é Yeshua, N, Nazareno, rei dos, não é judeu, é dos Yeshua, dos Iejuas, dos Iejuas. Também não chamam judeus. Então, aquelas quatro palavras em cima da cruz que tem lá de todo mundo escrito em, está lá o nome do mestre, Yeshua. Yeshua. Ou Yahusha. Uns dizem que não é Yahusha, mas outros dizem que é. Mas tá lá o I. J não existe. Jerusalém, judeu. Bom, aí o que acontece, meus irmãos? Veio o nosso mestre amado, ele foi crucificado. E aí começou a se espalhar o evangelho. Nas festas juninas nós temos dois deles. João, 24 de junho. E 29 de junho, o nosso irmão Pedro. Então, já chego no outro, mas tem que falar em Constantino primeiro. Aí esse tal de Constantino, que era o imperador, ele diz ele que se converteu. Não converteu coisa nenhuma. Diz que teve uma visão, que ele estava lá na tenda. Que estava com febre. Teve uma visão lá que apareceu a cruz no céu e o mestre disse para ele assim: por este sinal eu te salvarei, eu te darei vitória. Por isso que eles puseram o sinal da cruz naquele negócio que eles levam aqui. Como é que chama, gente? Como é que chama? Os romanos, os soldados levavam, né? O brasão aqui tinha uma cruz, né? E também no peito. Os cruzados, por causa dessa história aí desse homem. Aí ele não se converteu coisa nenhuma, porque o que acontecia? Os soldados, as pessoas já estavam se convertendo, muitas se convertendo. Os soldados, no exército tinham muitos cristãos, e como cristãos eles não podiam matar, tirar a vida de outro, mesmo que seja inimigo. Não podiam. Então, o que estava acontecendo? Enfraquecendo politicamente Roma. Então, ele inventou essa história aí, sabe, politicamente, como os políticos fazem hoje, né? Abraçam as crianças, beijam na época da eleição. Foi o que o Constantino fez. Aí, aí o que aconteceu? Na Europa,
Ele se converteu, então o que aconteceu? Em Roma, principalmente, em todos os lugares que tinham templos pagãos, o que aconteceu? Todos eram agora obrigados a virar igrejas cristãs, virarem crentes, cristãos. A palavra católico não quer dizer nada. A palavra católico quer dizer em todo lugar. Eles eram cristãos, católicos, porque quer dizer universal. A palavra é uma palavra que está em latim e significa universal. Então o cristianismo não era agora a religião oficial do Império Romano, então era em todo lugar. Então essa palavra católico, quando fala-se católico, ainda está em latim. Agora, se você falar igreja, por isso que existe uma igreja tão grande chamada Universal. Eles traduziram católico para universal, para todo mundo. Geral, universal. Isso significa a palavra católico. Romano, eu sou católico romano. Né? As pessoas falam romano porque era de Roma, né? Acabamos de explicar para vocês lá do general de Roma, lá da Constantino. Então era obrigado, agora todo mundo tem que ser crente, todo mundo tem que acreditar nessa nova religião. Não vou falar que é no igreja porque não era, né, gente? Virou uma bagunça que misturou com o paganismo. Você pensa que aqueles tempos de Júno, de Afrodite, de Apólito, misturavam tudo. Não vamos falar na história da igreja, né? Então, aí o que aconteceu? A Europa pagã, agora era obrigado, a não ser os bárbaros, a ser cristão. E era assim, imposto por Roma, né? Os celtas, os romanos começaram a celebrar o início do verão lá no hemisfério norte com essa mistura de Juno, esse paganismo, fogueira, danças, festas, bolos, comidas, aquilo que nós temos hoje. Então vem do paganismo, vem lá dos celtas, vem lá do hemisfério norte europeu, né? E foi trazido para o Brasil, junho, as festas juninas, pelos portugueses, nossos colonizadores. E ficou a igreja pegou para ela absorveu tudo isso. A igreja oficial do Império Romano, a igreja lá de Roma, né, que vocês sabem, lá da sede de Roma, do Vaticano, puxou, agregou esses ensinamentos pagãos e acrescentou um outro aí. Nós temos dia 12 a festa de Antônio, né? De Antônio, um discípulo, bem mais para frente, né? Mas era um discípulo. Um discípulo que a igreja diz que é santo, né? Virou santo. Canonizam e dizem que é santo. Então, Santo Antônio, dia 12 de junho, é relacionado como Juno, casamento, mulheres, namoro. Dia 24, nosso irmão João, né? O irmão, ele era primo de Jesus, né? Será que é João Batista, gente? Agora eu fiquei em dúvida, vou depois ver. São João. E no dia 29, Pedro. Tá? Cada um nasceu comemorando alguma coisa ali, mas é a festa junina. Então, atribuída a esses 3 irmãos nossos, e quem trouxe foi os portugueses para o Brasil no século XVI. Trouxeram para cá e se desenvolveu, né, gente? Porque já tinha os índios também, né? Os nossos irmãos índios aqui já tinha também. Uma benção, trouxeram coisa gostosa, gente, comer. Nem vou falar. É milho assado, né, gente? Faz milhões de anos que eu não como. Mas que mais agora podemos falar? Agora vamos entrar especificamente no número 6, na sexta lei. O que é a sexta lei
define, induz, vibra o afeto, a compreensão do afeto, trabalho, a cura. Vou estar fincando muito no número 6, porque os outros já têm bastante, na cura. Se é 6, a base do 6, eu sei que é o 5, mas como ele é número par, é o 2 e o 1, masculino e o feminino. Todos os números têm como base o 1 e o 2, todos. Mas eles ficam mais fortes, mais vibram muito mais nos pares. Nos pares. O 6 trabalha de mãozinha dada com o 2. Com o masculino também. O príncipe tem que estar junto. O 6, afeto, harmonia, equilíbrio. Tem mais alguma coisa interessante para... que mais? Deixa eu ver, gente. Calma, paz, emotivo. Eu vou estar falando mais para o finalzinho da nossa live hoje sobre a emotividade do 6, né? O 6, ele traz essa amorosidade, esse afeto. O número 6 é afetuoso, é amoroso. O número 6 é afetuoso, é amoroso. Eu falei porque ele pode observar, ele tem essa coisa, né, do afago, do afeto, o abraço. O número 6 gosta muito de abraço, de beijo. Eu gosto, né, gente? Mas ele traz já na sua vibração, na sua frequência isso. Agora, se está lá no DM, está inconsciente, então precisa ser despertado essas características. O número 6, ele vai interagir. Mas a justiça é número 4, mas é par. Com a justiça e com a verdade, o número 6 vai. Ele está intrínseco. Família, lá já falei, ele é o dono da cura, principalmente de uma coisa que se desenvolve muito entre o masculino e o feminino. Era um só, a mônada. O 1, ele se divide para se autoconhecer. O 1 vira o 2 e vai se afastando. Como se afasta da mônada, da fonte divina de tudo que há, o Criador, o El, não é o Deus do Velho Testamento, não é Javé, é o El, o Deus que o Mestre nos apresentou. O Pai que o Mestre nos apresentou, não é o da lei, lá dos judeus, não, aquele lá chama Javé. Ele é de miúrgo, não vou falar muito disso, que, né, pode as pessoas, né, ele é um dos 70. Lembra a parte da numerologia cabalística, tem os 70 nomes de Deus? Então, ele é um deles. Agora, o que o Mestre nos trouxe é o Pai. O Pai, não o da cruz que ele falou. Da cruz é o da lei, né? Aquele da lei lá. O Pai que ele pediu para arrastar o cálice era o da lei, é o Javé. Ele não tem compaixão de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Nós vimos que este 6, ele está levado para isso. É a verdade e a justiça. Então, o Mestre ali, o que Jesus nos ensinou, está lá nas cartas de Cristo. Quem não tem esse livro chamado Cartas de Cristo, as 9 cartas de Cristo. Lembra alguma coisa, gente? 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Numerologia. As cartas de Cristo é pura numerologia.
Então, na carta 1, a carta 2 vai falar da mãe do mestre, né? A 3 vai falar da expansão da consciência. Esse livro precisa todo mundo ter. Vamos estar, eu não sei se esse ano ainda, mas vamos estar, porque eu estou mais comprometido em estar falando cada mês, né, e as suas características, mas podemos, isso eu tenho intrínseco que a gente vai dar a aula sobre as cartas de Cristo. Uma bênção, gente, maravilhoso. É aquele Deus ali que ele apresenta, o Pai que ele apresenta ali, é a fonte divina de tudo que há. É o Criador de tudo. Não é Sofia e Javé, não. É o Criador. Que mais, gente? Vamos ver aqui. Então, essa cura é a cura do medo. Uma delas. O número 6, ele é responsável por uma das curas fundamentais da base do ódio. Qual é a base do ódio? O medo. Número 6, junto com os 2, vai trabalhar nesse espaço chamado vazio, ansiedade, angústia, chamado medo. Se o número 6 trabalha no positivo, o afeto, o amor, o que é o amor? A palavra amor significa retorno à casa do Pai. A palavra amor, traduzindo para o português, amor não está em português, significa retorno à unidade, retorno à casa do Pai, afeto. Quem traz 6 e 2 tem muita deficiência de carência afetiva, de afeto. Por isso não gosta de mexer nisso, porque esses aspectos estão muito inconscientes. A ferida do pai, Jung, a ferida da mãe, a criança ferida, que nós estamos falando hoje, vamos falar muito sobre a criança ferida que está lá, que é o feminino, está inconsciente, não é lá no inconsciente, está inconsciente. Por isso a bela adormecida deitadinha precisa vir o número 1, o príncipe, beijar para despertar, mas para chegar até ela não tinha um monte de espinhos, quem assistiu o filme da Bela Adormecida. Então, o 6 junto com o 2 vão estar tratando essa cura do medo. O oposto do amor é o medo, o ódio. O medo, a agressividade no 8 é muito grande. Os números pares trazem coisas pesadas, mas porque a base é o feminino que está doente, adormecido. E o 7, e depois a gente fala, gente. Vamos para lá, senão a live vai ficar muito grande, né? Que mais, meus irmãos? Nós temos... Por que o número 6 é considerado o número perfeito? Porque todos os seus múltiplos, a soma das suas divisões, os seus múltiplos que é o 1, o 2 e o 3, vão sempre dar 6. Se eu dividir 6 por 1, quanto vai dar? 6. Se eu dividir 6 por 2, quanto vai dar? 3. Se eu dividir por 3, vai dar 2. Então, você vê como volta sempre nos mesmos, 1, 2 e 3. Bom, que mais? O número, ele é perfeito por causa disso, né? E ele é ligado à cura, o 6, como nós já falamos. Depois eu esqueci de desenhar, mas quem sabe eu trago na próxima aula, eu trago o desenho disso. A estrela de Davi ou de Salomão, né? Aquela que a gente usa, quem é judeu, a bandeira de Israel traz a estrela de 6 pontas, não traz a estrela de 6 pontas? Quando ela está com a base em cima e fechada embaixo, é o feminino, é a nossa alma, é o número 2. Aí ela entra o masculino, que vai para a base na pontinha do feminino e sobe para a base do 2 com a pontinha lá para cima, né? Fica assim e assim. O número, a pontinha virada para cima, é o masculino, é o número 2, é a mônada.
é o espírito, é o casamento do espírito, a alma é o hexagrama, né? O número 6, a estrela de Davi, a estrela do filho dele, Salomão, né? Que está lá na bandeira de Israel. Por isso, um é a matéria, outro é o espírito. Um é o masculino e o outro é o feminino. Eu não sei. Outra coisa importante, o número 6 é o curador. É o curador. Ele vai... O que é esse curador, gente? O número 6 é o número do equilíbrio, da harmonia, da amorosidade. Ele desenvolve o sentir. O número 6 é o sentir, junto com o 2. É o sentir, é o coração, é o afeto. Sem esses números 2 e 6, a vida nossa não teria sentido, porque não tem cura, não tem cola, não tem união, não tem afeto, não tem o equilíbrio e não tem a harmonia das coisas. Ele vai harmonizar e curar o lar, vai nutrir os enfermos, restaurar os quebrados, tudo isso é o 6 junto com o 2. Nós temos a carta do tarô número 6. E a carta do tarô número 6, ela vai nos falar sobre essa autoconsciência, essa autoconsciência. Não tem um homem lá no meio de uma estrada, assim, né, com um anjo em cima, e 2, né? Na verdade são 2, tem que fazer uma escolha. Nós vamos estar falando sobre, eu não vou me aprofundar, nós vamos estar falando sobre essa escolha que tem que ser feita, por que o anjo traz ali, o anjo, né? Aquela coisa toda da 6ª carta, que é os enamorados. Que mais que é interessante? Bom, o número 6 é o dono da cura. Junto com o feminino, toda a doença, ela vem de um desequilíbrio, de um conflito. Quem é que desenvolve o conflito? O número 2. O número 2, veja bem, o número 2, para tentar controlar esse conflito, ele faz o quê? Ele segura, ele prende e puxa. Fica segurando. Só que isso é uma força descomunal. A libido é muito gasto de libido ali, é que nem uma bomba atômica, gente. É verdade. É verdade. Então, o número 2 segura, prende. Aí toda a libido é usada ali para prender. Mas o que desenvolve? Não fica preso. Desenvolve os sintomas. O conflito vem. O conflito e os sintomas vêm. Por isso que fica uma situação conflituosa, uma doença forte. O 6 é ali, falta de, sabe, a diabetes no 6. Fígado no 2, no 6. Porque diabetes, falta de doçura. O número 6 é o número da doçura, do perdão. O 2 é a rejeição. Vai desenvolver muito essas coisas, vai pegar o fígado, o emocional vai atingir o fígado violentamente, porque ele é o órgão desse medo. Lembra do medo? Ainda agora o 1 se afastou, 2 deu o vazio, o medo, vai para o fígado. Agressão, ódio, rejeição. Tudo está ali no fígado e no pâncreas. Fígado e pâncreas é carne e unha. Fígado e pâncreas. Então, eu não vou me aprofundar muito, porque eu vou fazer a live só do 6 e do 2 na cura. Que mais? Eles seguram a doença, a dor e a cura. Isso só é solto, eu estou dando só umas pinceladas, tá? Só é solto quando houver o quê? Uma compreensão.
A doença só é curada quando houver uma compreensão. O 2 não solta a cura da doença sem que haja uma compreensão. Aí a cura é liberada. A cura é liberada, tá? Então, a doença guardada, presa pelo feminino, pelo 2, é, na verdade, uma cura em estado de incubação. É isso que nós vamos estar explicando na próxima aula para vocês, para não ficar solto. Que mais, meus irmãos amados? E que mais? Então, agora eu vou ver algumas características importantes do número 6. Quando o 6 é um polvo. Vocês já viram um polvo nos filmes? Tem um monte de tentáculos e aqueles tentáculos vão. Então, o 6 é dominador, intrometido, metido. Ah, Deus, eu resolvo tudo. O 6 com o 9 e com o 2, é 3. É os 3 funcionando juntos. O 3 vai, não pede permissão, ó. O 3 não faz isso, ó. Escutem. Não bate na porta, ele arromba a porta. É o controlador da vida dos outros. Ele quer ter o domínio, ele quer segurar, quer que todos estejam bem sob o seu domínio. Ele é o curador. Mas você pediu para entrar na minha vida, Valderlei? Eu não pedi para você fazer isso para mim, não. Eu nem estou entendendo nada do que você está falando, né? Do mapa. Não posso. E nós temos, do 6, temos muito essa coisa de entrar na vida do outro, porque quer o outro bem, quer o outro equilibrado, em harmonia. O número 6 quer ver todo mundo bem. O número 9 quer ver toda a humanidade toda bem. Mas, quando essas pessoas, os tentáculos lá, entrou na vida do outro, que o outro percebe que ele quer controlar, que ele quer... O que acontece? Mas eu não... Começa, vamos dizer assim, joga uma frustração. Frustra. Fala uma palavra dura. Uma palavra que dói, o 6, o 2. O que acontece com o 6? O povo faz assim, vem para trás. Ele dá uma para trás assim, como se fosse um choque. E se encaramuja o número 2, vai para dentro do casco, como o jabuti, né, a tartaruga, ele fica lá dentro, frustra. O número 6 se frustra muito, o número 2 se milindra, que é uma frustração também. O 9 é igualzinho. O que acontece agora, meus irmãos, nesse 6? 6 frustrado, encapsulado. O que acontece? Fica acomodado. Número 6 fica acomodado, de mal, frustrado, não coopera mais. Não coopera mais, porque o 2 coopera e o 6 também ajuda. Não, ele fica frustrado e aí começa o quê? A desleixar-se. O número 6 é muito desleixado, no negativo, quando está frustrado. Vai ficar desleixado, casa não arruma, a pessoa vai começar a engordar, cabelo tudo desalinhado. Sabe aquela pessoa que deixa tudo jogado? Tá? O 4, falta de organização. 4, e no 6, desleixado, engorda, frustrado, começa a aparecer dor aqui e dor ali. Por quê? A cura, o ódio, o raiva e a frustração vai se ligar com a rejeição do 2. Aí vai começando a aparecer todas essas coisas. O número 6, ele é o dono ele é responsável também, porque a raiz dele é o 5. Lembra do 5 do mês de maio? Que o número 5 é o dono da responsabilidade, mas é a raizinha que está embaixo do 6. Ele também é responsável, ele gosta de se responsabilizar, o 6, para o bem e a harmonia das coisas.
Mas frustrado e responsabilidade total. Controlador, aí começa a controlar. Indeciso, temoroso, inseguro, tem essa insegurança também que é do 4, né? Aparece tudo isso. Apego excessivo ao filho, vai se apegar em alguma coisa. Outra coisa, o número 6 e o 2 e o 9 desenvolvem muito apegos e posses. E o 5 é o 5 também, né? O dono do apego e da posse. Por isso que o 5, para poder transformar e mudar, ele não pode se apegar. Apego e posse. Que também passa para o 6. Esse apego, essa posse. A ansiedade que se desenvolve lá no número 2, no vazio, aí depois passa por 3, por 4, por 5 e vem no 6. Agora a ansiedade, a presunção de que eu posso ajudar todo mundo. Todos os sintomas do número 6 frustrado. Ok? Vamos deixar para falar mais do positivo na próxima, porque a live já está ficando muito grande, meus irmãos. Me perdi, 56 minutos. Um beijo muito grande nas irmãs amadas, nos meus irmãos amados. Eu fico muito grato por estar junto com os irmãos, que todos possam se ajudar, irmãos. Vamos nos tratar bem, minha irmã, pelo amor do Pai. Por que nós somos tão negligentes conosco? Somos tão abençoados com os outros, com os de fora, com amigos, com namorados, com marido, com filhos. Nós cuidamos de tudo deles, não mentimos. Por que a gente mente tanto para a gente? Por que nós somos falsos tanto conosco? Por que nós roubamos tantas as nossas oportunidades? Somos tão ladrões. Na psicanálise a gente estuda os ladrões, né? As frustrações. Minhas irmãs, ajuda. Não é que nós somos com os outros, não. Nós somos 100% com os outros, irmãos. Mas conosco, amados, a gente negligencia, esquece. Não sei se as irmãs são, né? Se foram, porque já estão abençoadíssimas, né? Amém. Então, todos fiquem na paz de Yeshua, que é Jesus, né? E ainda esse mês voltamos com o número 6, tá? Um abraço para todos, para Valéria, para o Cláudio, para Leila, para Paula, Henrique, Fernanda, Silvia, para todos. Um beijo muito grande, tá? A todos.